Bom, boa noite a todos. Agradeço aqui aos participantes, agradeço a todos que participaram do KM, aos que estão participando agora, nesse momento, dessa extensão inédita do KM Brasil, oportunizado aí pela tecnologia. Nós faremos hoje o último webinar, falando sobre governança e aprendizagem organizacional, aqui como convidadas a professora Patrícia Freire e a professora Gisele Isati. Elas são do programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, um programa parceiro, de onde eu tenho orgulho de ter feito o meu mestrado também, e estou aqui em São Paulo há 20 anos, mas vim de lá, tenho muito orgulho de ter estudado, é um programa de excelência, e elas vão trazer o tema aqui, o framework de governança da aprendizagem organizacional. Eu vou pedir a licença para ler o texto que elas enviaram, alguns vão eventualmente ouvir como áudio só. A sociedade do conhecimento tem imposto desafios complexos que passam a exigir capacidade dinâmica de adaptação e transformação contínuas e ágeis. É consenso que o desenvolvimento organizacional é dependente da aprendizagem coletiva em múltiplos níveis. Porém, para implantá-la e governá-la, existem modelos, mas não framework que estabeleça um método seguro. O framework de governança da aprendizagem organizacional é configurado por mecanismos e componentes de governança e gestão do conhecimento, ambientes colaborativos e ciclos do conhecimento e da aprendizagem organizacional. Nesta live, iremos tratar do recém-lançado framework de governança da aprendizagem, resultado de uma tese que recebeu o prêmio da SBGC no KM Brasil 2020. É inédito na ciência, mas já está em implantação em algumas organizações complexas, como na Polícia Rodoviária Federal. Tivemos a honra inaugurando o prêmio de teses e dissertações nesse KM Brasil, né? Eu tive a honra de ter podido analisar o trabalho da Gisele e recebi uma menção honrosa. Parabéns, Gisele. Parabéns à professora Patrícia, que foi orientadora. Então, dito isso, fazendo esse início de encerramento do KM com esse webinar, eu vou dividir o tempo aqui com vocês, fazer essa moderação, passando a palavra para a professora Patrícia, que vai falar alguns minutos, e, na sequência, para a Gisele explicar o framework que ela utilizou na tese dela, produto da tese dela. Enquanto elas estiverem falando, eu vou fechar minha câmera para facilitar a visualização. Professora Patrícia, muito obrigado. Passo a palavra para você. Ótimo. Então, boa noite. Primeiro, eu agradeço a todos vocês, a diretoria, a presidente, Renata aqui presente, esse convite para estarmos aqui. Fiquei muito orgulhosa com o prêmio. Acho que essa tese, ela é inédita e ela vem para marcar a diferença nesse olhar, nessa dimensão de gestão do conhecimento nas organizações. Então, primeiro, meu nome é Patrícia de Sá Freire, eu sou vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, professora do programa e do Departamento de Engenharia do Conhecimento, da UFSC, e líder do projeto Engin, do Laboratório de Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento. Esse é um laboratório que nós criamos lá em 2015, já com esse tema de governança do conhecimento, onde nós trabalhávamos essa questão de, além da gestão, o que esse conhecimento organizacional tem que ser visto e analisado e suportado pelo nível de governança. Então, a Gisele, numa aula que ela participou, uma das disciplinas que eu ministro na pós-graduação, eu fiquei muito feliz que ela veio depois com esse desafio, me convidando, para ser sua orientadora e assumirmos juntos esse desafio da governança da aprendizagem e do conhecimento. Eu vou contar, na verdade, o mais importante aqui é ouvi-la, ouvir o seu framework, entender como esse framework funciona e a facilidade como é da sua implantação. Mas só falando rapidamente aqui, nós sabemos
e a importância da GC e dos seus subprocessos. Isso é claro para todos nós que trabalhamos em gestão do conhecimento, e cada vez mais no Brasil isso tem se constituído uma fundamentação de mudanças, de estratégia, de crescimento nas organizações. É claro que é certo, é consenso que não se consegue inovar, que não se consegue desenvolver, que se não se consegue mudar, se não existe realmente os subprocessos de gestão do conhecimento instanciados na organização, de maneira que se crie valor, né, nesse processo de crescimento da organização. Então, desde a identificação do conhecimento essencial até a disseminação e, novamente, a internalização no indivíduo, né, nos conhecimentos tácitos do indivíduo e implícitos na prática do trabalho, isso nós já temos métodos, técnicas, ferramentas sendo trabalhadas nas organizações, né? Elas não são mais segredos para pesquisa, elas não são mais grandes questões para serem investigadas dentro de um programa de pós-graduação, né, nível 6, como é o EGC. Então, esse já está instanciado no nível de consultoria, no nível de trabalho prático nas organizações. Então, o que seria a grande novidade, o grande ineditismo, e o que nós, enquanto pesquisadores, poderíamos contribuir com esta área? Que essa é a grande parceria da universidade e da sociedade, né, do mercado. Então, como o estudo já estava bem resolvido, a pergunta era mais assim: se o contexto complexo que nós estamos vivendo, que já vinha antes da pandemia, né? Esse que é extremamente transformador, né? Ele se transforma cada vez mais rápido, isso também é consenso. Ele nos levou a perceber que esse macroprocesso da GC, com todos os seus subprocessos, ele precisava estar alinhado a um sistema organizacional muito mais estratégico, para dar conta da criação dessa capacidade dinâmica de transformação. Não podíamos mais pensar em um sistema só operacional ou só tático no nível da gestão, mas sim uma capacidade mais dinâmica, né, para se estabelecer pronta a resposta para as mudanças. Então, isso parece óbvio, né? Isso é a busca de todo mundo, mas as organizações, principalmente as brasileiras, elas ainda se estabelecem de maneira muito hierárquica, fundamentada em estruturas que pouco ou nada dialogam entre si, tanto no diálogo vertical quanto no diálogo transversal, né? E horizontal, ou seja, entre departamentos e com os stakeholders externos. Então, aí surgiram, nessas últimas décadas, né, várias práticas, né, como eu falei lá na frente, várias práticas para que esse diálogo se processe. São os observatórios, o design thinking, as comunidades de prática, os próprios bancos, né, de boas práticas. Quantos exemplos aqui no SBGC, no KM Brasil, foram trabalhados, foram tratados, né, que são super exemplos, e, na verdade, dou os parabéns a vocês em todas as questões trazidas nesse KM20, que foi excelente. Mas nós acabamos gerando um baú de kit de métodos, técnicas e ferramentas de GC, onde cada organização escolhe as suas, faz um quebra-cabeça desses métodos, técnicas e ferramentas, e quando você pergunta, você já está implantada a gestão do conhecimento? Ele implantou 1 ou 2, 3 ferramentas, ou tecnológicas, ou de gestão de pessoas, ou de processos, e diz que a gestão do conhecimento está, né, implantada, mesmo que não esteja agregando valor final à sua marca, ou aos seus produtos, ou aos seus serviços, nem tampouco se constituindo ela uma organização de contínua aprendizagem. Ou seja, que ela não esteja pronta a reagir aos feedbacks, aos resultados, às análises e feedbacks dela no mercado, na sociedade, e reagir com mudanças àqueles feedbacks, né? Seja como boas práticas, seja como lições aprendidas, seja, enfim. Então, quando a Gisele me procurou, né,
com esse desafio, que ela se apaixonou pelas questões que nós colocamos nessa disciplina, e ela me trouxe, vamos pesquisar governança da aprendizagem organizacional, professora? Eu falei, estamos juntos, vamos. E a nossa surpresa foi a confirmação de que existiam pouquíssimas pesquisas sobre esse tema. Nós sabíamos da importância, né? Todas as grandes publicações internacionais, a elas colocavam a importância de uma governança, que gestão do conhecimento tinha que ser suportado por uma governança da aprendizagem, com uma governança do conhecimento, mas não existiam estudos que realmente estabelecessem o como fazer isso, nos permitisse, nos oferecesse um framework de aplicação, né? De orientação, de premissas, de método de aplicação e com os elementos interrelacionados. Então, realmente zero, estabelecia um framework para a governança da aprendizagem e seus componentes, né? Dessa forma, nós mergulhamos 2 anos nessa revisão sistemática da literatura, não foram poucos. Gisele foi uma pesquisadora extremamente resiliente. Eu tenho a fama de ser exigente e Gisele respondeu a todas as minhas exigências e buscas. Ela se constituiu realmente uma pesquisadora de altíssimo nível. E tanto os autores seminais como os grandes documentos de implantação, né, bem empíricos, a Gisele estudou. Então, é interessante e fico muito feliz com isso, porque estudamos Bart Nuttman, Kimitz-Dowker, Suleiman, o próprio Jay Leibovitz, e fico muito feliz que nessa trajetória nós acabamos fazendo, a partir do Engin, do nosso laboratório, e do EGC, parcerias com esses grandes nomes da gestão do conhecimento e da governança do conhecimento no mundo. Então, nós estamos lançando... com tudo isso, nós estamos lançando um livro que vai sair para uma editora americana em 2021, ele já está na edição, e sobre governança da aprendizagem do conhecimento. E teremos todos esses como autores e coautores desse livro. Então, esse trabalho da Gisele deu origem a vários projetos de aprendizagem e projetos de pesquisa, outros projetos de pesquisa e projetos de extensão, e está nos dando fundamentos realmente para essas parcerias internacionais. A pesquisa ela respeitou todos os procedimentos científicos, como eu falei, né? Todos, né? De revisão sistemática de literatura de cada um dos elementos tratados, e mais do que isso, também tivemos uma etapa empírica que foi validada na Polícia Rodoviária Federal e está sendo implantado lá esse modelo de governança da aprendizagem e do conhecimento. Uma organização extremamente complexa, com alta capilaridade, com mais de 10 mil colaboradores distribuídos em todo o Brasil. E a governança da aprendizagem ela é essencial para que a organização se capacite, né, a pronta resposta em segurança pública no Brasil inteiro. Então, agradeço essa parceria firmada, né? Ela, como foi dito aqui, ela é inédita e uma coisa bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção Gisele tá com som aqui, Gi. Então, que uma boa ideia, desculpa, eu até me perdi agora sim, mas um elemento que eu gostaria de chamar a atenção, né, queria destacar, é que os resultados, como eles foram validados nessa organização, nesse processo de validação, foi necessário criar um Canvas, né? Um Canvas. Então, não ficou só no framework teórico, não ficou só no framework para aplicação, mas também foi gerado, que a Gisele vai nos mostrar, um Canvas que facilita a criação de estratégias para implantação da GovA, né? Que é o apelido que nós demos à governança da aprendizagem. Então, diante disso, é muito fácil aplicar a governança, porque normalmente quando ele sai
esse material resultado de uma tese, ele sai tão teórico que ainda precisa de muita maturidade para ele ser implantado. Então, não, eu acho que a grande vantagem da tese da Gisele é que ela já está instrumentalizando, né, os consultores, os parceiros de mercado, de organizações a implantar. Tanto é que nós, enquanto pesquisadores, enquanto laboratório, estamos fazendo grupos de estudos dentro das organizações e com vários consultores, está aberto a quem quiser, para que a gente consiga estabelecer cada vez mais essa governança da aprendizagem e do conhecimento dentro das organizações, de maneira a facilitar a sua compreensão e adaptação a cada cultura organizacional, a cada estratégia organizacional. Então, eu fico aqui bem, eu só queria apresentar mesmo esse contexto, esse desafio, parabenizar a Gisele, agradecer muito esse SBGC, visto que temos essa parceria EGC-SBGC, né? É a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que muito nos representa junto às organizações. Então, eu agradeço e devolvo a palavra ao Fábio. Obrigado, professora Patrícia. Como faremos? A Gisele falará pelo seu áudio, Patrícia? Nós podemos tentar? Vamos fazer essa tentativa. Vamos tentar? Ela tem... Então, ótimo. Gisele, não tem como apresentar aqui, que você não me mandou a apresentação, mas... Só para explicar... Boa noite. Pode falar, desculpa. Espera aí, Gisele. Sim, Fábio. Só para explicar para quem for ouvir depois, a gente teve alguns problemas de conexão, de áudio, então a Gisele falará pelo áudio da professora Patrícia. Pode falar, Gisele, sua voz. Boa noite, Fábio, professora Patrícia e todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gisele Risati, né? Eu vim compartilhar com vocês o resultado da minha tese, que teve como título Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional. Eu sou integrante do Laboratório Engim, do EGC da UFSC, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou iniciar explicando qual foi o conceito que nós definimos sobre governança da aprendizagem organizacional. Governança da aprendizagem organizacional é como um sistema organizacional de desenvolvimento de capacidade dinâmica e de auto-organização, que dirige os processos cognitivos e comportamentais coletivos por meio de mecanismos, componentes e ambientes de aprendizagem para o enfrentamento e pronta respostas à mudança. Para o desenvolvimento, então, da governança da aprendizagem organizacional, as organizações elas têm que governar 4 mecanismos, que seria a governança do conhecimento, o ciclo da aprendizagem organizacional, o ciclo do conhecimento e a gestão do conhecimento. Teria que também governar 4 componentes, que são o modelo mental compartilhado, informações confiáveis, visão compartilhada e objetivos comuns, e capacidade dinâmica e de auto-organização, e 2 ambientes de aprendizagem, que seria o ambiente BA e o ambiente 8C. Eles deveriam governar todos esses mecanismos, componentes e ambientes fluidamente, dinamicamente, continuamente. Então, num ciclo contínuo de criação do conhecimento e processo de aprendizagem multinível, ou seja, desde o nível do indivíduo passando para o grupo e organização. O framework, ele é um framework cíclico e não linear, então ele é um framework que não tem início nem fim, e ele foi composto por 5 dimensões: ambiente de aprendizagem, ciclo de conhecimento, ciclo de aprendizagem organizacional, governança do conhecimento e governança da aprendizagem organizacional. Então, para
De acordo com o framework, para processar a governança da aprendizagem organizacional, é necessário implantar os ambientes BA e o ambiente 8C. O ambiente BA é aquele que envolve a criação e o compartilhamento de conhecimento por meio da interação individual e coletiva, e meios de comunicação presencial e virtual. E o ambiente 8C, que seria um ambiente com desenvolvimento de conhecimento, de confiança entre as partes, de compartilhamento de conhecimento, de consciência da sua importância na organização, de colaboração, onde entra a cooperação, trabalho em equipe, bons relacionamentos interpessoais. Também é necessária a comunicação através do diálogo, como uma comunicação aberta, uma cultura também de compartilhar conhecimento e desenvolvimento de competências. Ao criar esses ambientes, tem-se como objetivo motivar os indivíduos, as pessoas a participarem do processo de mudança e modificar seus modelos mentais. Então, estabelecido esses ambientes de aprendizagem, que seria o BA e o 8C, é necessário, a partir de feedbacks que sejam internos ou externos, compreender se a organização já tem uma resposta padrão, ou seja, se o conhecimento já está institucionalizado na organização, ou se não, por meio de um dos ciclos de aprendizagem, onde o ciclo da aprendizagem foi definido pela gente como um ciclo que envolve a aquisição de novos conhecimentos, enquanto ao mesmo tempo exploro os que já aprenderam em todo o ecossistema organizacional. É necessário, então, verificar, classificar, se a organização necessita utilizar o ciclo simples, que seria uma adaptação na organização, onde a organização aprende e se adapta às novas rotinas para melhorar seus processos. Ou a organização precisa utilizar um ciclo duplo, que seria a transformação, mas não só a adaptação, no qual há transformação dos modelos mentais para a geração de novos significados ou ações, ou é necessário utilizar um ciclo triplo, que é os novos modelos mentais. Aqui já se modifica tudo, já se pensa de forma diferente, onde há o entendimento e a criação de novos processos de gerações de modelos mentais. Então, compreendida a informação que chegou pelo feedback, seja ele interno ou externo, não tendo uma resposta padrão e utilizado o ciclo de aprendizagem necessário à situação, pode-se iniciar o ciclo do conhecimento, que é o ciclo onde há acumulação e renovação de conhecimento, bem como o estabelecimento de novos conhecimentos nas rotinas organizacionais. Esse ciclo do conhecimento ele tem 4 fases. A variação generativa, onde há exposição de ideias ou novas ideias que precisam ser explicitadas e debatidas por meio de processos de conhecimento. Ela passa para a fase da seleção, onde é selecionada a ideia mais apropriada à situação. Uma vez selecionada, legitimada e validada, ela passa para a fase da replicação, com a gestão do conhecimento, que é o uso de combinação de fontes tanto humanas e não humanas, e de tipo de conhecimento, sejam eles tácitos ou implícitos ou explícitos, nas tomadas de decisões, sejam elas estratégicas, táticas e operacionais, que podem agregar valor aos produtos, podendo ser bens e serviços, de maneira a criar riqueza e aumentar a competitividade. Então, nessa fase da replicação com a gestão do conhecimento, ela é utilizada para adaptação na resolução de problemas e novas soluções. Uma vez replicada, que é a terceira fase do ciclo do conhecimento, ela passa para a fase da retenção, onde é acumulado e renovado os conhecimentos que precisam ser institucionalizados na organização. Concluído, então, o ciclo do conhecimento, depois de passar por essas 4 fases, todos os dados, informações e conhecimentos gerados resultam na melhoria das rotinas, dos processos, dos resultados e do desempenho da organização.
e geram também os ativos de conhecimentos que precisam ser governados e transferidos de modo a agregar valor para a organização. Os ativos do conhecimento, por sua vez, eles necessitam e são dependentes da governança do conhecimento para a identificação, então, de parcerias, sejam elas internas ou externas, para mitigar os custos e os riscos da transferência do conhecimento e definir estruturas e mecanismos de governança. A transferência do conhecimento, então, pela governança do conhecimento, ela é realizada por meio de relacionamentos intra- e interorganizacionais, ou seja, internos e externos, com a identificação, então, de stakeholders internos e externos e canais de feedbacks internos e externos, que serão incorporados aos ativos humanos para favorecer a aprendizagem mútua e a geração de novos conhecimentos para governar a aprendizagem organizacional. Governada essa transferência do conhecimento por meio da GOBC, que é a governança do conhecimento, este é incorporado ao capital intelectual e relacional da organização, então, para favorecer a aprendizagem intra- e interorganizacional, então, interna e externa, gerando a capacidade de se adaptar a situações novas e incertas, ou seja, para gerar a capacidade para mudança. Em relação ao feedback, que é a utilização de tudo aquilo que já foi aprendido, e o feed for, que seria uma assimilação da nova aprendizagem, o framework de GovIA, ele estabelece que tanto os feedbacks como os canais de feedbacks, eles são essenciais para gerar a aprendizagem organizacional. E que o feed for, que é a assimilação da nova aprendizagem, ele pode ser identificado no framework em 3 momentos. No ciclo da aprendizagem, podendo abranger os 3 ciclos, o ciclo simples, o duplo ou triplo, na geração dos ativos do conhecimento e na melhoria das rotinas, dos processos, desempenhos e resultados. Então, governada a aprendizagem organizacional, alcança-se os componentes essenciais para a mudança na organização, como o primeiro componente seria o modelo mental compartilhado, que é compartilhado as mesmas crenças, os mesmos valores, o mesmo modo de ver e de fazer as coisas. A visão compartilhada é objetivos comuns, onde visão compartilhada é onde os membros da organização querem chegar juntos e coletivamente, e objetivo comum é compartilhar de um mesmo entendimento. Também é necessário ter informações confiáveis, que são aquelas informações que servem de base para a tomada de decisão, geram novos conhecimentos e ao alcance dos objetivos da organização, e capacidade dinâmica de auto-organização, que é a capacidade que a organização tem de administrar dinamicamente a base do seu conhecimento, reconfigurando e realinhando seus processos, caso haja necessidade, e a capacidade de auto-organização, que é a capacidade que a organização tem de aprender de forma autônoma. Então, com base no framework que nós elaboramos o Canvas, e ele tem para instanciá-lo na prática da organização, e ele é composto por 34 questões estratégicas no total, que englobam cada elemento de cada dimensão. Ele foi criado para apoiar, então, as organizações, para que elas consigam adaptar essas questões estratégicas ao seu próprio contexto, e também para que elas consigam tratar coletivamente um processo de implantação e governança da aprendizagem organizacional na sua organização. Mas, para tal, é necessário ter grupos colaborativos, tanto interdisciplinar como interdepartamental, em um ambiente de aprendizagem, para que eles possam trabalhar esse Canvas, né, gerando as respostas às questões estratégicas, tanto por conhecimento como por feedback. Ou seja, cada feedback, seja interno ou externo, gera um grupo colaborativo
onde se tem, então, pessoas com ideias e modelos mentais diferentes para responder a essas questões estratégicas elaboradas pelo Canvas para implantar a governança daquele conhecimento por meio da dinâmica de design thinking. Então, esse é o processo, né, que foi elaborado, né, o Framework e o Canvas. Espero que vocês tenham gostado, né? Também gostaria que vocês tivessem interesse, verificasse a tese, lesse, que é um assunto assim maravilhoso, muito apaixonante, e também dizer que nós estamos abertos a grupos de estudos para qualquer organização que queira implantar tanto a governança do conhecimento como a governança da aprendizagem, e que nosso laboratório está aberto, e qualquer coisa só entrar em contato com a gente do Laboratório Engine DGC da UFSC. Obrigada. Muito obrigado, professora Gisele. Eu gostaria de abrir aqui a questionamentos. Nós temos 9 minutos antes do encerramento oficial. Alguém gostaria de fazer? Pode ser pelo chat também. Deixa eu abrir aqui o chat. O Beto do Vale está questionando se tem um link para acessarmos o texto. Podemos depois disponibilizar esse link, tanto para a tese, quanto para a apresentação, para tudo. Temos já alguns artigos também, uns recortes da tese, né? Porque a tese tem quase 500 páginas, mas tem alguns artigos já publicados que retratam ela de maneira mais fácil, mais degustável. Seria interessante até fazer esse resumo de 1 segundo. Na verdade, como a Gisele falou, é cíclico, são alguns elementos a serem governados, né? São os 2 ciclos de conhecimento e da aprendizagem, o ambiente colaborativo e de aprendizagem que todos nós trabalhamos em cima dos 8 e do ambiente BA, e a governança da aprendizagem do conhecimento, ou seja, cada um com suas estruturas e seus microprocessos. Só que isso, sendo governado, você trabalha aqueles resultados que são os componentes, como ela fala no final, né? As informações confiáveis, que você não trabalha a gestão do conhecimento sem informações confiáveis, modelos mentais colaborativos de compartilhamento, essa visão compartilhada e os objetivos comuns, enfim. E a estratégia. Definir com muita clareza qual é o problema e como reagir àqueles feedbacks, né? Então, a governança da aprendizagem, a Gisele falando assim, parece muito complexa, mas não é, Fábio. É de uma maneira muito simples de ser implantada, e principalmente quem já trabalha com a gestão do conhecimento vai dizer, sabe, vai ler e vai dizer assim, nossa, eu já trabalho por aí, eu já utilizo isso, sabe? Só que ela é feita, como é um framework, ela dá sequência lógica a tudo que nós fazemos. Os elementos não são novos para nós que já trabalhamos com gestão do conhecimento, entende? Ela só dá ela só eleva do nível de gestão para o nível de governança. Então, eu acho muito importante essa tese para o impacto, né, no Brasil da gestão do conhecimento. Bom, sem dúvida, nós já temos 2 candidatas a participar do grupo de estudos, a Thaís e a Aparecida colocaram que adorariam participar do grupo de estudos. Sejam bem-vindas! A Aparecida, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, eu gostaria sim. Em primeiro lugar, aí, parabéns pelo trabalho, professora Patrícia, Gisele, excelente. Eu fiquei muito entusiasmada aí com o trabalho de vocês, porque eu também venho estudando aprendizagem organizacional aí nos últimos 2, 3 anos. Inclusive, na Petrobras, né, a gente começou a estudar aprendizagem organizacional exatamente para desenhar um modelo
de gestão de conhecimento em projetos e processos associados à gestão de conhecimento, como aprendizagem organizacional. E na Petrobras, no caso, eu adotei vários frameworks, também fiz revisão sistemática da literatura de aprendizagem. A gente adotou o modelo do Nick Milton, até aprender antes, durante, depois, que foi aquele modelo lá que ele desenvolveu para a BP nos anos 90, e associado a esse modelo, nós conjugamos esse framework com Double Loop Learning, Triple Loop Learning, que vocês acabaram de falar. Então, dentro do aprender antes, preparar o ambiente, o aprender durante, trazer o aprender durante, a interseção da gestão de conhecimento com os processos no dia a dia. Então, nós desenhamos no procedimento da empresa exatamente juntar no aprender, não assim as práticas de gestão de conhecimento, como comunidade práticas, lições aprendidas, algo dissociado. Nós pegamos os processos, a governança de processo e de projetos e trouxemos para o aprender durante, para o aprender antes, toda a questão do BA, do sponsor, dos recursos, digamos, dos desafios organizacionais, tudo que vai dar o contexto, o aprender durante, e até com o aprender durante, atualizando o aprendizado, atualizando os documentos da companhia, sistemas, documentos, e o aprender depois com digamos, ciclo de revisão para alimentar o BA novamente, o aprender antes, levar para o sponsor, enfim. A gente também colocou um pouco ali no texto do procedimento uma abordagem de gestão de conhecimento e aprendizagem do Duffield, Stephen Duffield, lá da Universidade de Queensland. Porque como a empresa está no segmento de risco, as universidades australianas têm essa pegada de GC associada a risco. Então, seria muito legal, fiquei muito animada com o trabalho de vocês. Gostaria muito, e quem sabe agora eu acabei de me aposentar da Petrobras para viver meu lado acadêmico aí na íntegra, né? E eu gostaria muito aí de assim, trocar mais ideias com vocês. Uma outra vertente do meu trabalho associada à aprendizagem organizacional foi a perspectiva dos microfundamentos, que você também falou sobre essa, a Gisele falou da abordagem multinível, ou seja, as rotinas e as meta-rotinas organizacionais impactam os comportamentos, o knowledge behavior, né? Que é lá da professora Dana Mimbaeva, de Copenhague. Então, tudo isso aí eu estou mergulhada nessas questões todas e eu vi que o trabalho de vocês tem uma sinergia muito grande com o que eu tenho estudado. Parabéns e vou deixar os contatos aqui para a gente. Com certeza, com certeza. Estamos abertas, sim, pode nos procurar. A gente abre um grupo só para te abraçar aqui, com certeza. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Lembrando que tem um texto nos ensaios sobre governança multinível, não exatamente, né, o tema que a gente está abordando aqui, mas a professora Patrícia e a professora Fernanda Moreira. E Kempner, isso. Mas você sabe, Fábio, que a governança multinível é a tese da Fernanda Kempner, que também já temos algumas publicações, e a governança da aprendizagem do conhecimento é um componente da governança multinível. Então, a governança multinível é uma nova proposta, já até dita pelo TCU para as organizações públicas. A organização privada, eu acho que no Brasil ainda vai reagir um pouco. As organizações privadas europeias trabalham com a governança multinível, mas ainda é uma coisa muito nova para todo mundo. E nós estamos propondo a governança multinível para as organizações públicas oficialmente, com um framework fácil também de instrumento para ser implantado. O TCU já apontou a governança multinível como uma resposta às organizações públicas. E a governança da aprendizagem do conhecimento, ou seja, o framework da Gisele, é um dos componentes dessa governança multinível, que é uma governança corporativa multinível, né? Bom, bem desafiador. O trabalho está bem desafiador, mas está belíssimo. Tá no e-book dos ensaios que vocês receberam. Isso. Né?
semana passada. Eu acho que eu vou Fábio, Opa, teria uma última questão aqui só do Beto do Vale, acho que a gente conseguir responder em 2 minutos, né? O Beto faz a seguinte pergunta: que elementos de governança, da governança de aprendizagem, que é geralmente descentralizada e parcialmente informal, são diferentes da governança de outros processos organizacionais mais centralizados e formais? Se a gente conseguir responder em 2 minutos, para não também atrasar o encerramento. Como a Gi está aqui meio confusa eu vou tentar responder nas nossas pesquisas, tá? Beto, na verdade, a sua resposta ela transpassa muito mais a resposta pela governança multinível, tá? E nenhuma das duas, né, ela nega a governança corporativa tradicional, né, sugerida e trabalhada no Brasil pelo IBGC, em nenhum momento. Tanto é que todos os nossos modelos de governança, eles fazem, o primeiro modelo conceitual, ele faz o estudo da interface com o modelo corporativo tradicional do IBGC, tá? E do TCU, né? Então, o que nós trabalhamos é o além desse, respeitando os componentes e os mecanismos de governança corporativa tradicional, como nós vamos, em vez de utilizar isso como controle, né, apenas a visão de controle que limita e delimita as nossas mudanças, a nossa adaptação ágil à mudança, como nós vamos agregar outros componentes e outros mecanismos que nos permitem ser ágeis, que nos permitem ter essa capacidade dinâmica de mudança. Então, a governança multinível, ela vem com esse equilíbrio entre controle e autonomia, né? E a governança da aprendizagem e do conhecimento, ela vem transversal a tudo isso para criar essa capacidade de aprender continuamente, de mudar continuamente, sem perder a segurança de uma governança corporativa tradicional e com todos os seus limites de transparência e tudo mais, né? De perenidade e tudo mais. Então, a governança multinível, ela trabalha muito bem isso, tá? Ela vem exatamente para equilibrar o top-down e o bottom-up, né? Então, o que até que Nonaka e Takeuchi nos dizem? O que é esse equilíbrio do middle up-down aqui, né? Como trabalhar isso, responsabilidade e autonomia. Então, aí já seria uma outra live interessantíssima e vamos fazer depois sobre isso. Obrigado. Foram 2 minutos. Parabéns aí pelo tempo. Bom, agradeço mais uma vez, professora Patrícia, professora Gisele. Parabéns mais uma vez pela tese, né? E aqui a gente encerra oficialmente o nosso webinar de encerramento do KM Brasil, agradecendo a vocês que participaram aqui e desejando que a gente, nos próximos KMs, continuemos essas discussões. Na verdade, antes dos KMs, né, a gente pode programar, como foi proposto aqui, grupos de estudos, né? E é uma das possibilidades de nós mantermos isso em parceria interinstitucional, com o EGC, com outras instituições, com outras faculdades, né? O canal é sempre aberto, é sempre bom até para mantermos a chama acesa, né, da discussão, já que todos aderimos de forma positiva ou não para esse mundo virtual, né? A gente conseguiu. Eu desde a fundação, nunca vi a SBGC tão conectada, estão 19 anos aí, isso é parte do discurso da Renata nos ensaios, no e-book dos ensaios, né? Então, a SBGC, eu acho que com essa conexão meio que forçada, né, pela pandemia, a SBGC ela entra em outro patamar de possibilidades de conexões e manutenção de conexões, de webinars e discussões, que a gente não tinha isso nos 19 anos anteriores, né? Eu acho que o mundo, não é só SBGC, né? O mundo não estava tão bem conectado. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra... Nós é que agradecemos. Obrigado. Passo a palavra para a Renata fazer o encerramento oficial
Renata, obrigado pela oportunidade, de a gente ter apresentado esse webinar, né, a todos. Muito obrigado pela organização, parabéns a você e a equipe toda que organizou o KM. Obrigada, Fábio. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Muito bom a gente encerrar. Cadê o AMPA? Alguém está compartilhando tela? Não. Porque eu não estou conseguindo compartilhar. E agora, Renata? Não estou conseguindo. Mariana? Cadê Mariana? Então. Eu te coloquei como Tá bom, já foi, agora consegui. Chegou aqui. Eu acho que estava demorando a chegar a possibilidade de compartilhamento. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Acho que se eu puser em modo apresentação, vai estourar a tela, não é isso, gente? Tá ótimo, pode deixar em modo apresentação. Ah, que bom, que bom. Bom, é isso, gente. A gente acabou o evento hoje, mas como o Fábio colocou, não acaba. Então, sim, professora Patrícia, temos muito mais assunto. A gente vai seguir com os 1000 lives que a gente vem fazendo. A gente tem feito bastante coisa. Vou só aqui repassar para a gente... Será que a gente consegue, né? Dar uma relembrada em tudo que a gente fez só nesse mês agora, que a gente começou com... A gente começou com o KM um pouco antes, né? Porque era tanta coisa legal. Veio tanta oportunidade boa com o KM Digital, né? Que agora a gente realmente está conseguindo atingir todo o Brasil, né? Veja bem, nós estamos todos conectados aqui de vários cantos, né? Isso não seria possível ter um KM desse tamanho anteriormente, né? Então, assim, a gente tem realmente que tirar vantagem dessas coisas que acontecem, né? Que às vezes parecem que não são tão boas, mas que a gente consegue, né? Ter várias oportunidades de aprendizado, enfim, de crescimento. Então, começamos lá em 25 de agosto, tivemos várias apresentações de casos, depois, na semana mesmo, lá do grosso do evento, né, a gente teve a apresentação do professor Neri, né, daí também do Sul, né, depois a oficina com o Eduardo da Carara, da Embraer. Depois a gente teve, já na abertura lá dos 3 dias do KM, a gente teve uma sessão participativa de manhã, depois à tarde a gente apresentou o nosso modelo de referência, que tem o e-book. Então, para quem é associado, gente, que agora está super acessível, isso foi uma das mudanças que a gente fez também, eu convido vocês a se associarem, que vocês têm acesso ao modelo de referência. Então, todo esse material muito legal está disponível em sessões gravadas, né? Está disponível para vocês, congressistas, né? A gente teve muita coisa legal mesmo, e inclusive as premiações e tudo mais, e a gente seguiu, né? A gente seguiu com o evento em todo esse mês, então a gente teve muita coisa bacana, né? A gente teve o lançamento da pesquisa do panorama, para a gente traçar um panorama da GC no Brasil. Isso foi uma das coisas, né? Como o Fábio mencionou, né? No ensaio que eu escrevi lá, né, para o nosso e-book, eu descrevi a nossa jornada, né, a jornada da SBGC dentro da transformação digital e principalmente super alavancada, né, por esse momento que a gente viveu agora, onde eu coloquei lá dos 18 projetos que a gente começou, que a gente tem hoje em dia, somente 9 a gente tinha até março. Os outros foram todos projetos como esse da pesquisa do Panorama, que saiu lá do Gabinete do Conhecimento, enfim. Todos esses são resultados, né, que a gente obteve depois de março, né? Então, aqui os ensaios, né? Então, eu convido vocês a lerem os ensaios. Vocês receberam por e-mail no dia 23, então fiquem atentos lá, que às vezes tantos e-mails, né, sobre o congresso, mas está lá, gente, o link para vocês baixarem, tá bom? Os anais do congresso vocês vão receber em outubro. A gente está terminando de consolidar, como terminou hoje, né? A gente vai ainda ter um trabalhinho de consolidação final. Durante o mês de outubro vocês vão receber. Então, aqui a gente teve menção honrosa, né, da dissertação de mestrado, né, dessas 4 dissertações aqui.
e da menção honrosa de tese de doutorado, que a gente acabou de ver aqui, né, da Gisele. Então, tivemos essas premiações, o prêmio de melhor dissertação de mestrado. Eu estou passando muito rápido, gente, porque lá no primeiro encerramento que a gente fez, né, que foi lá no dia 3, né, a gente mencionou, o Fábio falou detalhadamente de todas essas premiações, então aqui é só para a gente relembrar, né, toda essa nossa jornada que foi bastante frutífera, né? Vamos dizer assim. Prêmio de melhor artigo publicado, né? Então, foi esse daqui do pessoal da Universidade 9 de Julho, que foram nossos parceiros aqui e apoiadores na condução desse evento, né? Tivemos parceiros de publicações. E aí, de novo, as gravações estão disponíveis, gente, até o dia 30 desse ano, tá? Vocês vão receber os certificados, então, logo mais, além de todos os e-mails que vocês já recebem, vocês vão receber os e-mails com os certificados, né? Então, a menção honrosa, certificado de participação, os autores de trabalho, vocês vão receber tudo isso a partir de hoje, né? Depois dessa sessão, tá bom? Então, aqui, como eu mencionei, gente, a Uninove, né, nós tivemos essa super parceria, além da Uninove, a gente também teve apoio institucional lá desses todos aqui embaixo, eu não vou citar um por um, tivemos parceria com o pessoal da tradução também, que tivemos várias sessões que foram traduzidas, né, em inglês, então tivemos tradução simultânea, e também para o pessoal de fora que estava assistindo, tivemos de português para inglês. Aqui, então, assim, falando um pouquinho mais das nossas atividades aqui da SBGC, gente, bom, junte-se aos multiplicadores, né? Por favor, a gente quer realmente traçar um panorama da gestão do conhecimento no Brasil. Então, para isso, a gente precisa atingir cada canto desse país, né? Que nem tem canto, né? É um país enorme. Então, a gente quer atingir realmente todos os tipos de mercado que a gente tem aqui dentro, todos os tipos de indústria, e essa pesquisa está aberta até o dia 1º. Então, eu peço que vocês realmente contatem, entrem em contato com esse e-mail aqui, ou então fala com a gente, né? O Fernando, a Mariana, a Elisandra, eu, enfim, o pessoal da diretoria, que a gente coloca vocês no time de multiplicadores para nos ajudar a realmente conseguir muitas respostas e realmente ter conseguir traçar um panorama da gestão do conhecimento, que daí a gente dentro da SBGC, a gente consegue entender melhor o que a gente precisa fazer, né? O que mais a gente precisa fazer para tratar do tema gestão do conhecimento e fazer isso fluir e evoluir cada vez mais, né? Bom, eu também quero mencionar aqui que o nosso congresso, o 16º congresso, que vai ser no ano que vem, já passa a ser anual a partir desse ano, porque nos últimos anos, eu não sei bem quantos, uns 6 anos, ele vinha sendo a cada 2 anos, e aí a gente vai fazer anualmente agora. Então, teremos o KM Brasil de novo daqui a um ano, gente. Bom, a SBGC, todo mundo já sabe, né? Só para relembrar, de novo, somos sem fins lucrativos, somos uma OCIP, todos trabalhamos como voluntários lá, né? Toda a nossa diretoria, a gente trabalha como voluntários dentro da instituição, né? Para fazer, realmente fomentar as conversas ao redor do tema, gestão do conhecimento, né? Mariana, todo mundo já sabe, a nossa única funcionária dentro da SBGC, tá bom, gente? E aqui alguns números nossos nesses últimos 20 meses, então, desde de 2019, quando começou essa nossa gestão, que vai até o final desse ano, né? A gente mudou bastante coisa, que realmente foi alavancado, né? Esse mundo virtual agora, a gente consegue fazer muito mais coisa. Veja, a gente tinha pouco evento online, a gente teve, né, nesses últimos meses, 40 eventos online. Bom, os presenciais eram antes, né? E os projetos que eu mencionei antes, né? Que 9 deles foram a partir de março, né? E a gente fica tendo ideias de ter outros projetos, né? Mas não está cabendo muito, né? Como trabalhamos de voluntários e trabalhamos em outras instituições também, às vezes fica mais difícil. Então, vocês, como associados, participem. A gente tem vários programas para trazer os associados como protagonistas, né? Tem o Membership On, temos vários programas. Então, procurem-nos para participar mais intensamente, mais proximamente, né? É isso, gente. Tivemos várias lives
lançamos 3 e-books, né? Um deles é o de modelo de referência, que a gente também, um dos projetos foi a revisão do modelo de referência, para atualizar, né, o modelo de referência que a gente vem desenvolvendo desde 2013. Então, a gente fez uma atualização nesse último ano, né? E o lançamento foi agora, um mês antes do KM Brasil, nós lançamos o e-book com o consolidado dessa atualização do modelo de referência. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado do nosso KM Brasil. Opa, cadê vocês? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Sim, Rê, pode derrubar sua apresentação, se você quiser, eu coloco todo mundo na tela. Tá bom, isso. Ok, consegui. Eu tinha perdido o ícone, gente. Eu falei muito rápido, eu sei, mas é que assim, é o encerramento do encerramento. A gente fechou com essa apresentação muito legal, bastante inspiradora e que nos dá sementes para a gente seguir fazendo mais webinars, mais cursos, e vamos seguindo, gente. A gente ainda tem 3 meses para acabar esse ano super desafiador para todos nós, né? A gente ter conseguido chegar ao fim desse nosso evento, né? Que eu acho que foi um sucesso. A gente teve bastante participantes, né? Eu acho que é um feito muito, muito, muito grande para a SBGC. Eu fico muito feliz de vocês terem gostado, de vocês participarem. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fábio, Fernando, Mariana, professora Patrícia, Elisandra, quem mais está por aí? Deixa eu botar o mosaico. Queria lembrar, já que tem bastante colegas acadêmicos aqui, né, e também tem a presença da professora Patrícia, que nós temos um curso de escrita científica para artigos de alto impacto, né? São 6 módulos, um é de boas práticas, o outro da introdução, o outro da revisão, o outro de metodologia, o outro de resultados e discussão e o outro de considerações finais. E a professora Patrícia gentilmente fez um módulo de revisão da literatura, né? Então ela ensina lá como fazer revisão da literatura, sistemática, outros tipos, e como colocar isso num artigo de alto impacto, né? Não é qualquer artigo, é de alto impacto, hein? Vejam bem. Então, queria relembrar isso. É gratuito, tá, gente? Não precisa pagar nada, tá lá no site da SBGC. E é bem legal o curso. Muito bom, muito bem lembrado.